Guerra de 67 mostra que vão no Pentágono, Centro da Inteligência Militar do Mundo, no fim das contas, da ONU, Estados Unidos, e pegam artigos que têm conclusões militares de todas as guerras para ajudar os exércitos aliados a saberem lutar. Atiram um artigo da guerra Six Day Wars, a guerra de 67, quando abrem o artigo está escrito ali: It's impossible to take any conclusion about this war. É completamente impossível tirar qualquer conclusão militar sobre a guerra de 67. Continua a entrevista e chega do comandante sírio. Quando pergunta para o comandante sírio como pode ser que você, fisicamente, seus soldados, receberam e deram as ordens de abandonar os tanques em plena guerra. E o comandante sírio, muito emocionado, fala: você não sabe o que é avançar num tanque em direção a Israel, ver na tua frente, do outro lado do vale, um tanque israelense, atrás desse tanque israelense, infinitas pessoas vestidas de branco e uma mão branca gigantesca apoiada atrás desses corpos brancos. Nenhuma pessoa no mundo conseguiria avançar e nenhuma reagiria diferente do que se levantar e sair correndo atrás. Isso não fui eu que falei. Isso foi um comandante sírio muçulmano que falou e que ele até hoje sabe muito bem o que foi tentar derrubar Israel. Tá? Com isso a gente encerra então a nossa... Fala minha gente, beleza? Ele fica por aqui com mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu quero trazer sobre a Guerra dos 6 Dias, ou também conhecida como a Guerra de 1967. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aquela curtida, ative o sininho aí ó, quando você sair do vídeo, as notificações, porque toda semana eu tô postando vídeo novo, beleza? E aí vocês vão poder acompanhar na íntegra. Compartilhe também o vídeo para que esse canal seja divulgado, beleza? Galera, a Guerra dos 6 Dias e outros acontecimentos também que nós presenciamos é a prova de que Deus é o mesmo de ontem. O Deus que abriu o Mar Vermelho com Moisés, o Deus que proveu ali o sacrifício para Abraão, certo? Então é isso, galera. Vou ler aqui para vocês. Tá no site infoescola.com/história/Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, também conhecida como Guerra de 1967 ou Guerra de Junho de 1967, ou ainda Terceira Guerra Árabe-Israelense, foi o conflito que envolveu Israel, Síria, Egito, Jordânia e Iraque. Ocorreu entre 5 e 10 de junho de 67 e foi a mais consistente resposta árabe à fundação do Estado de Israel. Apesar do Estado sionista ter saído como grande vencedor, beleza? Antecedentes. Pouco antes do conflito, o Egito estava enfraquecido economicamente e militarmente. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, não sei se é assim que se pronuncia, fervoroso, pan-arabista, nacionalista, defensor do não alinhamento e da proeminência do Egito no seio da Liga Árabe, estimulava os outros países a não entrarem em conflito com Israel. Por que será que esse cara aí, esse Gamal Abdel, estimulava os outros países a não entrarem em conflito com Israel? Será que ele já sabia da potência que era espiritualmente Israel? Israel, apesar de ser pequeno, quantidade de soldado pouco, mas espiritualmente é forte Israel. Apesar dos constantes avisos de Nasser, a Síria estava envolvida em um embate com Israel por conta da água. A Síria também tinha um plano para obstruir um dos afluentes do Rio Jordão e desviá-lo para irrigar suas plantações. Você vê, a intenção da Síria na época ali era o que? Era a água do Rio Jordão. Para quê? Para as plantações, para irrigar as plantações. Israel tinha esse Rio Jordão, esse poder, então eles queriam se apossar. E aí já começa a treta. Contudo, o Jordão era de suma importância também para Israel. E o avanço sírio ameaçava não só Israel, como outros países árabes. Que, para quem não sabe, eu acho que pouca gente não sabe isso, mas o Rio Jordão onde foi batizado Jesus. As origens da guerra
dos 6 dias costumavam ser traçadas na Conferência da Liga Árabe, realizada no Cairo, em 1964, onde foi debatido o desvio das águas do Jordão, questão de suma importância para aqueles ali presentes. Ficou decidido então que o estabelecimento de Israel era uma ameaça que a nação árabe em sua totalidade deveria impedir. Assim, já que a existência de Israel era uma ameaça, o desvio das águas do Jordão multiplicaria os perigos à existência árabe. Logo, os estados árabes estavam elaborando planos para a liquidação final de Israel. Ou seja, eles não só queriam se apossar da água, como queriam destruir Israel. Preparações. Aparentemente, nenhum lado estava... Parte 3 gravando. Aparentemente, parte 3 gravando. Preparações. Aparentemente, nenhum lado desejava a guerra, mas o desejo israelense de realizar operações preventivas e o aval dos Estados Unidos selaram o confronto. Às vésperas de celebração do seu 20º aniversário em 1968, Israel encontra-se numa posição bastante confortável face aos seus vizinhos árabes, que ainda lutavam para construir um Estado centralizado forte e que não caísse nas mãos de radicais locais. Sedentos por reavivar a doutrina islâmica tradicional como forma de contestar as elites responsáveis pela independência das potências europeus. Previamente humilhados, tanto na Guerra da Independência Israelense como durante a crise de Suez. O mundo árabe pretendia fazer jus àquela que considerava ser uma ocupação indesejada por um vizinho incômodo. Com isso, no ano de 1967, Egito e Síria iniciam um conjunto de ofensivas diplomáticas dentre as nações árabes para obter o apoio necessário para a batalha que seria decisiva contra Israel. Você vê aí Egito e a Síria se juntando, se equipando militarmente falando, para poder combater Israel. O movimento palestino Fatah passa a realizar pequenas rebeliões ao longo da fronteira israelense, cujo resultado é uma resposta contra a Jordânia e um combate aéreo com a Síria. Com isso, inicia-se a contagem regressiva para a Guerra dos 6 dias. Nasser é pressionado a agir contra Israel, mesmo com o Egito exaurido economicamente, devido a um conflito recente com o Iêmen. Só para ficar claro aqui, esse Nasser que eu acabei de falar é aquele que eu falei no início, Gamal Abdel, certo? Ele era na época o presidente do Egito, certo? Beleza, vamos lá. Nasser, ele estava sendo pressionado a agir contra Israel, como diz o texto. Apesar de não desejar a guerra naquele momento, o líder egípcio toma 3 medidas: o envio de tropas para a península do Sinai, ocupada por forças da ONU, um pedido para a retirada da força de defesa da ONU na Síria e o fechamento do Estreito de Tirã à navegação israelense. Agora vamos falar sobre o conflito. Veja bem, Israel não vê outra alternativa que não seja um ataque preventivo. Os principais objetivos eram abrir o Estreito de Tirã e neutralizar o exército egípcio no Sinai. Objetivos políticos e territoriais não foram definidos pelo governo quando da ordem de ataque para. Os objetivos da guerra só surgiram de forma confusa e contraditória durante o combate. Apesar dos acordos de Israel com a Jordânia, ela decide se juntar ao Egito. Esta união
foi fundamental para que Israel decidisse anexar a região de Jerusalém Oriental. A 18 de maio, o presidente do Egito, emite um pedido a UTANT, o secretário-geral das Nações Unidas, para que retirasse imediatamente todos os capacetes azuis do Golfo da do Golfo de Aqaba, enquanto procedia a interdição de todo o tráfego israelita, pretendendo mantê-lo isolado dentro da península. Após um ataque israelita, a aviação síria, aliada por tratado do Egito, era óbvio que em breve as tensões resultariam numa guerra. De fato, no dia 5 de junho de 1967, as primeiras batalhas ocorrem próximo à cidade de Sharm el-Sheikh, não sei se é assim que se pronuncia, Sharm el-Sheikh, a leste do Sinai, no Golfo de Aqaba, onde as tropas das Nações Unidas são incapazes de conter a violência. Essa cidade estava sob administração internacional desde a crise de Suez de 1956. O resultado é amplamente favorável a Israel. Sua força aérea destrói a homóloga egípcia juntamente com aeroportos e instalações anexas, incapacitando totalmente o braço aéreo do vizinho a sudoeste. O Sinai é ocupado militarmente por Israel, que apodera-se também de Gaza e do Golfo de Aqaba. A 7 de junho, temendo a aliança sírio-egípcia, Israel avança em novo ataque preventivo, desta vez contra a Síria, conquistando a Cisjordânia e as colinas de Golã. No dia 8 de junho, o Egito aceita o cessar-fogo proposto e a Síria faz o mesmo no dia 10, terminando assim com a Guerra dos 6 Dias. A sensação inicial foi de triunfo. O país, de apenas 19 anos, rodeados de inimigos, vencera não apenas o poderoso Egito, mas também a Jordânia e a Síria, tudo em cerca de 132 horas. O real milagre da Guerra dos 6 Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. Israel subitamente emergiu vitoriosa, para surpresa de todos. Acho que o poderio ocidental e todo mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres. Surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão. Galera, dá um pause aí no vídeo. Essa aparição de homens, Tô aqui atrás. Essa aparição de homens vestidos de brancos, obviamente, foram anjos que Deus enviou para poder amedrontar os soldados, do Egito. Nessa hora, aquele carinha que eu boto no início do vídeo, o Gabi, que ele foi soldado também lá em Israel. Ele hoje, se eu não me engano, ele é guia turístico lá. E aí ele fala sobre esse momento, de que tem um documentário também, eu vou deixar na descrição do vídeo, que o próprio soldado da Síria e do Egito também, eles falam sobre esse momento, beleza? Vou continuar aqui para vocês. Do monte do templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios. Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar aqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante
uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, podia ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance, e eles responderam: não pudemos matá-lo porque quando estávamos prontos para atirar, de repente, apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos, e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Clica aí na minha foto, galerinha, e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.